testemunho apostólico do batismo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Sabemos que a Escritura não pode contradizer-se. Estes guarda perfeitamente unidade, porque os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Há apenas um autor, o Espírito Santo. Os homens foram apenas os instrumentos. Eles poderiam ser homens ignorantes e iletrados, mas quando foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever ou falar, então não podiam errar, porque Deus não pode errar nem contradizer-se. Esta é a base da unidade das Santas Escrituras. A Bíblia foi escrita por diferentes homens, tomados de diferentes classes sociais, viveram em períodos de tempo distintos uns dos outros, mas as Escrituras guardam perfeita harmonia entre si e não há nenhuma contradição nelas. Antes, os autores concordam uns com os outros. Isso prova que havia uma única mente dirigindo todos, o Espírito Santo. Pedro, juntamente com os outros apóstolos e discípulos, estava presente no dia da ascensão do Senhor. Lá ele deu, pelo Espírito Santo, as últimas instruções e mandamentos. Atos, capítulo 1, versículo 2. Entre eles, o de batizar os crentes na água. E quanto ao batismo do Espírito Santo, lhes ordenou que esperasse até recebê-lo. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós serei batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos 1, 4, 5. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais puseram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Os incrédulos zombavam dos apóstolos. Então Pedro, sob a inspiração do Espírito Santo, trouxe uma mensagem que colocou todas as coisas em seu lugar. Ele lhes disse que não estavam bêbados, como eles estavam pensando, mas que tudo isto foi o cumprimento da profecia que Deus havia falado muitos anos antes pelo profeta Joel. Tal foi a unção do Espírito Santo na mensagem de Pedro, que a multidão, de coração contrito, perguntou: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo 37 e 38. Aqui está uma aparente contradição nas Escrituras. Quanto ao batismo, por que o Senhor, pelo Espírito, deixou o mandamento para que as pessoas fossem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E agora Pedro, cheio do mesmo Espírito Santo, instruiu o povo a batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Não há contradição nas Escrituras.
Nem foi um erro de Pedro, como supõem alguns, porque o Espírito é o mesmo que deu o mandamento de Jesus e que falou pela boca de Pedro. Jesus tinha prometido que o Espírito Santo viria sobre eles e lhes ensinaria todas as coisas. João 14, 26. E essa foi uma promessa que foi cumprida quando Pedro falou estas palavras, sendo que os apóstolos receberam esta ordem pelo Espírito Santo. Atos 1, 2. Depois da sua obediência, e o cumprimento também teve que vir pelo Espírito Santo, porque assim se converteriam no fundamento sobre o qual fomos ordenados a edificar. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2:20. Eles tiveram que experimentar o perfeito cumprimento da palavra de Deus para ser o nosso fundamento. Caso contrário, o cristianismo haveria começado com um fundamento errado. O cumprimento deste mandamento, como ensinaram e executaram os apóstolos, é um fundamento firme, porque eles foram guiados pelo Espírito Santo. Portanto, ainda que parecem diferentes as instruções de Mateus 28:19 com as de Atos 2:38, no entanto, mantém perfeita harmonia, porque o Senhor, dando a ordem pelo Espírito Santo, disse, batizando-os em nome. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, batizai-vos, cada um de vós, em nome. Aqui está a ênfase da comissão, no nome, porque não há outro nome debaixo do céu dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo, que é sobre todo nome. Mateus estava tão inspirado quando escreveu as palavras de Jesus, como Lucas estava quando escreveu as de Pedro. Ali havia perfeita harmonia, porque foi o mesmo Espírito. Pedro simplesmente substituiu os títulos Pai, Filho e Espírito Santo pelo nome Jesus Cristo. Esta substituição não foi arbitrária, senão que uma expressão significa outra, porque o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Jesus Cristo. Se estas partes da Escritura não significam a mesma coisa, teríamos que admitir que há contradição na Bíblia, mas sabendo que isso é impossível, temos que aceitar que há perfeita harmonia nas duas expressões. O mesmo Espírito que falou em Jesus antes da sua ascensão é o mesmo que falou em Pedro no dia de Pentecoste.